Ah, basicamente, o que a gente viu até agora eram informações gerais a respeito de microcontroladores, informações gerais a respeito do Arduino, tá? Na verdade, pessoal, o Arduino ele é um nome para uma série de recursos que são utilizados para facilitar a vida do desenvolvedor em cima daquela plataforma. Mas existe um microcontrolador ali por baixo. No caso aqui do Arduino Uno, né, a gente tem o Atmega 328P, que é esse carinha aqui que eu estou mostrando aqui para vocês com a seta, tá? O Atmega 328P. E no caso do Arduino Mega, que no caso aqui estaria no centro, é o Atmega 2560, tá? E é esses os caras que realmente são o alvo principal do nosso estudo. Então, o que, que eu quero falar para vocês? Na prática, eu não quero ensinar vocês a usarem Arduino, tá? Até porque eu não sei quantos anos o Arduino vai existir, tá? Daqui a pouco, daqui a 10 anos, o Arduino deixa de existir. Tá? 10 anos atrás era uma coisa que poucas pessoas usavam, tá? O importante para a gente é entender como é que a gente usa um microcontrolador, e isso se dá sobre dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é como é que eu desenvolvo usando o microcontrolador, ou seja, como é que eu pego lógica de programação, programação C, programação em código de máquina, e como é que eu desenvolvo soluções usando sistemas microcontrolados, tá? O segundo ponto é, para eu conseguir desenvolver adequadamente essas soluções, eu tenho que entender como é que esse hardware funciona, tá? E aí, até como comentário, eu digo para vocês que esse, ao meu ver, é o maior defeito do Arduino. O Arduino é muito bom porque permite que pessoas com pouco conhecimento consigam fazer coisas interessantes, mas por outro lado, ele vicia o técnico, que são vocês, tá? A não quererem entender com o nível de profundidade necessário como o microcontrolador funciona. Então não dá para separar. Pro cara que é um cara, sei lá, o cara. Isso daqui foi feito por gente da área de design, cara. Então, pro cara que é da área de design, que ele quer fazer uma prova de conceito, ele aprender que tem digital write, setup, loop e delay é uma maravilha. Acabou, não precisa mais que isso. Pra gente não basta. Eu tenho que entender o porquê as coisas funcionam do jeito que elas funcionam. Até para entender os possíveis problemas que vão acontecer. É nesse momento que a gente tem que falar na arquitetura dos microcontroladores, que a gente vai começar efetivamente a fazer isso de uma forma mais aprofundada hoje. Lá na nossa primeira aula eu tinha comentado com vocês que basicamente nós tínhamos duas arquiteturas, a arquitetura Harvard e a arquitetura Princeton, ou ainda, né, a arquitetura de von Neumann e a arquitetura RISC, como muitos falam, né, que basicamente envolvia em termos de barramentos, como é que a gente faz o acesso, como é que a gente não faz o acesso, tá, a memória. Aqui a gente vai começar a aprofundar toda essa conversa, tá? Então, por isso que eu brinquei, né? De novo a pinagem. Por quê? Porque basicamente o que a gente vai discutir agora é os tais dos pinos digitais, ok? Então, falando em pinos digitais, então vocês já veem uma enorme diferença entre o Uno e o Mega, né? Por que que eu recomendei vocês usarem o Mega? Porque para os trabalhos que vocês vão fazer é muito mais interessante ter o Mega, que tem muito mais pinos, tá? E tem mais recursos do que o Uno, tá? Então, essas duas figuras aqui, em seguida vocês vão entender o porquê delas serem usadas, tá? Mas vamos lá. Vou passar por elas, tá? Vou fazer um overview do I/O de ambas, tá? Então, no Arduino Uno, basicamente, olhando a placa de cima, a gente tem essa visão de pinos, né? Eu tenho aqui dentro dessa placa o quê? Eu tenho 13 pinos de 0 a 13 de finalidade digital. Vocês têm que entender que esses pinos são compartilhados, ou seja, eles podem ter mais de uma função. Então, por exemplo, o pino 0 e o pino 1 eles estão conectados na interface de comunicação serial, que a gente vai usar para programar o microcontrolador e para a gente conseguir ver o que o microcontrolador está efetuando para debugar. Tá? O pino 10, por exemplo, que tem esse sinalzinho tio aqui na frente, ele além de ser um pino digital, ele é um pino que também funciona como PWM, tá? Que a gente vai ver depois o que é. Tá? É um chaveamento digital automático, tá? A gente tem os LEDzinhos aqui, esse é o LED que está ligado no pino 13, que a gente chama de LED built-in, tá? Que é o LED da placa. Os LEDs TX e RX que indicam se está havendo comunicação com o computador. O LED ON que serve para indicar que a placa está alimentada, tá? Pro Fabiano aí que falou do que ele comprou os componentes, né? Cara,
Aqui é um ponto que tu vai ter que tomar cuidado, porque na hora que vocês fizerem a montagem, vocês têm que atentar, gente, se esse LED, se ao ligar a placa no computador, esse LED não vai estar desligado. Se o LED on estiver desligado, algumas coisas podem ter acontecido, tá? O caso mais provável, a montagem que tu fez do circuito externo num protoboard e que tu ligou no Arduino tá fechando um curto. Consequentemente, arriou o regulador de tensão aqui da placa e o on ficou desligado e tu não tem comunicação com o microcontrolador, tá? Segundo ponto, o cabo pode estar com problema. Troca o cabo. Terceiro ponto, vocês torraram o regulador, tá? O conversor. Ou o regulador de tensão ou o conversor USB serial. Tá? E aí tem que literalmente tirar o conversor, fazer um teste, né, na placa, tirar o conversor e trocar. Tá? Além dos pinos digitais aqui em cima, a gente vai ter os pinos analógicos, que é o pino de A0 até A5, no caso do Arduino Uno, que vão estar ligados no conversor AD, tá? Então, basicamente, essa é a visão aqui de I/O do Arduino Uno. Aqui eu tô listando tudo isso que eu comentei aqui com vocês, tá? Ok? Ah, comentário que eu não fiz, tá? Os pinos analógicos também podem ser usados para fim digital, tá? Só que eles são compartilhados para o uso do AD se tu quiser. Então tu pode escolher usar ele como pino digital ou como pino ligado no conversor análogo digital, ok? Já para o Arduino Mega, tá? Para o Arduino Mega, deixa eu voltar lá na figura aqui do Mega. Para o Arduino Mega, ficou pequena essa figura, deixa eu dar um zoom aqui, se eu consigo. Ah, cara, o problema é que eu fechei aqui. Bom, vamos sem zoom por enquanto. Depois eu tenho que fechar isso aqui e lembrar qual é a tecla que eu... Nossa, fiz errado. Qual é a tecla que eu consigo voltar ao menu lá de cima, mas tudo bem. No Arduino Mega, vocês têm, se não me falha a memória, 50 ou 54 pinos digitais, contra os 13 lá do Arduino Uno, e vocês têm 16 pinos analógicos, tá? Então só nisso a gente já tem uma quantidade de pinos muito maior. Aí vocês vão pensar, bah, mas é muito pino, por que eu preciso disso tudo? Cara, esse cara aqui, se vocês ligarem o LCD e o teclado, vocês não tem mais pino. Entenderam? Então, botou o LCD ocupa 4 pinos. Não, 4 não, 5 pinos. O teclado ocupa 8, certo? Já morreu os pinos digitais de vocês, sem contar botão, motor, todos os outros dispositivos que vocês vão ter que ligar. Então, por isso do Arduino Mega. Então, a gente tem 54 pinos de I/O, 16 pinos para leituras analógicos, e ao invés de uma única interface serial, a gente tem 4 interfaces seriais, tá? A interface serial padrão no pino 0 e 1, e a interface serial 1, serial 2 e serial 3, que eu vou mostrar para vocês, se vocês tiverem a necessidade de usar elas, tá? Como é que vocês podem usar ela, como é que vocês podem usar, tá? Na verdade, a serial essas daí funcionam naturalmente. Porém, se vocês quiserem usar essa serial para comunicar com o PC, vocês precisam de um seisinho externo, tá? Que a gente compra, que é um conversor, justamente um conversor serial para USB, tá? A gente tem 15 pinos com uso de PWM, tá? E mais um suporte maior a interrupções externas. Então essa é a característica das placas. Maravilha. Só que, de novo, essas placas aqui são construídas ao redor do microcontrolador. Então o que nos interessa é o microcontrolador. Tá? E a gente vai começar a discutir isso em seguida aqui na arquitetura do pino. Eu até acho melhor falar... Bom, deixa eu falar aqui da parte elétrica, tá? Eu não sei se eu falo mais à frente, então vou falar aqui agora. Nessas duas placas, no Atmega 328P e no Atmega 2560, a gente trabalha com nível TTL. Então as nossas tensões são tensões entre 0 e 5 volts. Vocês poderiam conectar qualquer CI TTL aqui que sairia funcionando normalmente. Tá? Então poderia pegar um 74LS00 aqui, um 74LS32 e usar esses caras aqui para estarem trabalhando. Tá? Ligariam naturalmente com o Arduino. Então vocês podem pegar qualquer CI lá que vocês usaram, decoder, tá, tudo mais, pode usar aqui normalmente. Então o primeiro ponto é esse. Tá? Segundo ponto, quando eu falar do resistor de pull-up, sempre alguém me pergunta, tá? A resistência de pull-up nossa é uma resistência que varia de 20 até 50 kΩ, tá? Então, quando a gente usar o pull-up do Arduino, vocês já sabem mais ou menos a faixa do resistor que tem ali dentro associado.
Além disso, tá, pessoal? Não sei se eu tenho uma tabelinha. Não botei a tabelinha aqui, tá? Nível baixo para o Arduino é qualquer tensão entre 0 e 1,5 volt. E qualquer coisa acima de 3 volts é dito nível alto, grosseiramente falando. Tá? Obviamente tem o VIL, o VIH, o VOL e o VOH. Tá? Daí vocês têm que ver lá no texto que eu passei para vocês ou no datasheet para consultar exatamente os valores. Tá? Mas grosseiramente falando é isso. Tá? De 0 a 1,5 volt é 0. Acima de 3 volts é 1, de 1,5 volt a 3 volts é a zona proibida, tá? Então não funciona de 1,5 volt a 3, tá? E cada pino grosseiramente trabalha com correntes de até 40 mA, porém não se recomenda correntes superiores a 20 mA. Então por isso lá do LED e lá no botão, cuidem das resistências de proteção, porque se ultrapassar os 40 mA, babar o pino, tá? Vocês estragam. Mas além dessas correntes aqui, gente, ponto 1. Existe um limite de corrente por grupo de pinos pelas portas. Então, por exemplo, vocês já vão entender o que é a porta, tá? Porta B, porta C, porta D. Ah, porta D tem 100 mA no máximo. Porta C tem 200 mA. A gente considera grosseiramente 100 mA como um limite aceitável, tá? Num grupo de porta, um grupo de pinos de uma porta. Vocês não podem ultrapassar, então, uma corrente total. Cá entre nós, gente, faz sentido. Deixa eu explicar por quê. Nas plaquinhas, vocês vão ter, não só nas plaquinhas, tá? E na alimentação do microcontrolador, o microcontrolador é feito para puxar uma certa corrente. Se tu pegar 54 pinos e puxar 40 mA de 54 pinos, vocês vão se apavorar com a corrente drenada, né? 40 mil, tô fazendo aqui a conta rápida, tá? Vai dar só 2 amperes, cara. Só de corrente que tu tá puxando do microcontrolador. Cara, o microcontrolador é um circuito digital. Ele não foi feito para entregar corrente. Ele foi feito para entregar 0 ou 1, tá? Então, a grosso modo, a gente não devia nem usar esses 20 mil. A gente deveria usar o mínimo de corrente possível. A grosso modo, em qualquer circuito digital, nós devemos drenar ou fornecer a menor quantidade possível de corrente. O pino pode trabalhar como sink ou como source, mas entregando a menor quantidade, entregando ou absorvendo, né, a menor quantidade possível de corrente. Por isso que mais à frente eu vou dizer para vocês, gente, esquece aquela história de ligar o LED direto no pino e vamos botar um transistor no meio, vamos botar um driver, tá? Buenas, maravilha. E aí? E aí a história que a gente quer conversar efetivamente é sobre a arquitetura, tá? Então, para começo de história, não só para Atmel, tá? Daqui a pouco vocês estão usando o SP da vida, que está se tornando muito popular. Daqui a pouco vocês estão usando um PIC, que é bem parecido com os Atmel nesse sentido. Deixa eu molhar a garganta aqui. O que vai acontecer? Vocês vão se deparar com esse termo aqui, gente, que é o GPIO. Então, todo pino de um microcontrolador cujo uso dele é geral, ou seja, ele é um pino digital, ele serve para escrever, serve para ler, serve para um uso normal de um pino digital. O que é um pino digital? Vocês esperam um 0 ou 1, né? Seja lendo um 0 ou lendo um, ou seja escrevendo um 0 e escrevendo um. Ler um nível alto ou baixo, ou escrever um nível alto ou baixo, né? Colocar um nível alto ou baixo na saída. Isso a gente chama de GPIO, tá? No Atmel, cada pino GPIO está associado a uma porta do microcontrolador. E o que vem a ser uma porta? Uma porta nada mais é do que um registrador. Lembre-se que um registrador é um conjunto de flip-flops, né? Então, nada mais é uma porta do que um registrador de 8 bits, tá? Onde alguns ou todos os bits estão conectados nos pinos físicos do AVR. Então, na prática, quando vocês veem um microcontrolador, e aqui eu não botei uma figurinha do microcontrolador, deveria ter colocado, vamos pegar essa daqui. Quando vocês veem aqui o Atmega 328P, ele tem uma série de pinos. Eu não me lembro qual é o DIP dele, tá? Isso aqui é um encapsulamento DIP. Vocês já estão habituados com ele, tá? Ele tem pinos. Nem todos esses pinos estão conectados a todas as portas internas, a todos os registradores. Perfeito? Então, alguns desses pinos vão estar ligados nos registradores internos, tá? Bom, maravilha, tá?
Óbvio que a depender do microcontrolador usado, vocês vão ter uma quantidade diferente de portas. A gente já acabou de ver o Atmega 328P e 2560, tá? Cada porta, pessoal, a gente nomeia como porta A, porta B ou porta C. E a gente usa essa convenção do A, do B e do C para se referir à porta. Então, por exemplo, porte A eu estou falando da porta A, porte C eu estou falando da porta C e assim por diante, tá? E cada pino, cada função GPIO dos nossos microcontroladores é uma função que está diretamente vinculada a três registradores, perdão, tá? Distintos, que são quais? O registrador DDR-X, port X e pin X. Então pensem assim, tá? Só para pegar a referência do Arduino Mega, tá? Vocês têm lá port A, port B, port C, port D, port E, F, G, H, I. Eu acho que tem o J também, tá? E pode ir mais à frente. É um monte de porta que tem no Arduino Mega. Mas além de ter o port A, vocês têm o pin A e o DDR-A. Perfeito? Então, para cada uma das portas, vocês têm esses três conjuntos. Para a porta A tem DDR-A, port A, pin A. Para a porta B tem DDR-B, port B e pin B, ok? E o que funcionam essas diferentes portas? Basicamente, pessoal, elas estão configurando o valor do pino, seja para escrever, entre aspas, ou para ler, tá? Na verdade, para configurando o pino para nível alto ou baixo, ou lendo um sinal presente no pino, tá? Configurando o sentido de operação do pino e configurando se a gente está usando ou não está usando o pull-up interno do microcontrolador. Então vamos tentar resumir. Essas duas figurinhas aqui são ótimas, tá? Lá no texto de vocês eu botei figuras melhores que essas, tá? Mas aí depois eu faço a propaganda lá no final aqui, tá? Basicamente, gente, o port X no bit N, essa anotação aqui, port X.N, eu estou dizendo que eu estou falando do registrador port X, o bit sendo o enésimo bit. Então, quando eu falar assim, port A.4, eu estou falando da porta A, bit 4. Tranquilo? Então, o port X.N, ele me permite determinar qual é o valor que eu vou colocar na saída do pino, se é nível alto ou nível baixo. Então, ele serve para escrever. O DDR-X.N, ele determina se o pino vai funcionar no sentido de escrita ou no sentido de leitura, ou um ou outro. Esse carinha aqui, esse símbolo aqui, é o famoso buffer tree state, tá? Então, na verdade, eu estou indicando aqui que ou eu estou ligando o port XN na saída do pino, ou eu estou abrindo o circuito nesse ponto, tá? E por fim, se eu quiser ler o valor do pino, eu simplesmente leio o valor de pin x.n. Então, de novo, port x.n escreve o valor, DDR-X.N determina o sentido de escrita ou de leitura, e o pin x.n serve para ler o valor. Se, olhem bem a condição aqui, tá? Se eu estiver lendo o pino, então se o meu DDR-X.N estiver no sentido de leitura, eu posso usar o port X.N para configurar a resistência de pull-up, se eu quero usar ou se eu não quero usar. Tá dito aqui, né? Se o port X.N for 1, significa que eu estou usando a resistência de pull-up. Se o port X.N for 0, significa que eu não estou usando a resistência de pull-up. Isso tudo está resumido aqui depois nos nossos slides seguintes, tá? Então aqui para pegar um exemplo, tá? Pino D4. Então, para começo de história, pino D4 significa que eu estou usando a porta D, bit 4. Então, a título de curiosidade, o que vem a ser o pino D4? Então, vamos voltar lá para aquela figurinha inicial lá do Arduino Uno. Eu falei para vocês que a gente ia precisar dela, né? Não sei como é que tá aí para vocês na tela aí de vocês, tá, gente? Às vezes fica pequenininho. Mas, de novo, lembrando, né? Vocês têm essas lâminas lá no Moodle, tá? Se vocês quiserem ver elas em tamanho maior, tá? Vocês podem acompanhar por lá, se quiserem. Vocês estão vendo aqui que tem essas informações em amarelo, né? Vocês estão vendo aqui PD0, PD1, PD2, PD3, PD4. PD4 ele fez um resumão aqui para indicar porta D bit 4. Então a porta D bit 4, no caso do Arduino Uno,
significa pino 4 da plaquinha. Tranquilo? No caso do Arduino no Mega é outra coisa, tá? Deixa eu ver até se eu consigo enxergar aqui que tá bem pequenininho. Mesmo pra mim aqui tá pequeno, tá? Mas eu botei essa informação lá pra vocês no nosso material lá que eu postei. Depois eu vejo lá pra vocês. Mas certamente não é o pino 4, tá, gente? Já vou dizer pra vocês que não é. Ok? Então é outro pino. Porta D, bit 4. No Arduino Uno é um outro pino, tá? Em outra posição, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Só pra senão vai ficar essa dúvida aqui, tá? Eterna, tá? Então deixa eu pegar aqui. Deixa eu trocar aqui pra a pasta. Deixa eu pegar aqui o GPIO e mostrar para vocês onde é que tá o pino PD4. Só deixa eu localizar aqui rapidinho para eu comentar aqui com vocês. Bem rápido, tá? Tá. Eu sei que eu tenho uma lista aqui, só um pouquinho. Ó, aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Bem rápido, tá, pessoal? Senão vamos perder um tempo aqui desnecessário. Isso daqui, esse material eu deixei para vocês no Moodle, tá? Então esse material eu estou escrevendo, tá aqui na página 50, tá? Eu estou escrevendo esse material, à medida do possível eu vou postando para vocês, tá? Então, um detalhamento aqui dos nossos pontos de estudo, tá? Então aqui fala tudo sobre GPIO, tá? Chega lá num ponto onde nós comentamos os pinos. Então, ó, de novo, ó, porta D bit 4 tá no pino 4 da placa Arduino, né? E no caso do Arduino Mega, no caso do pino do Arduino Mega, o pino 4 está ligado na porta E.2, perfeito? Mas só para curiosidade, o que seria a porta D.4? Eu nem sei se está mapeada em pino, né? Vamos ver. Vocês me ajudem a localizar. Tá aqui, ó. Porta D.4 seria o pino 47, perfeito? Então, para vocês entenderem, tá? Uma coisa é a numeração que tem na plaquinha do Arduino e outra coisa completamente diferente, gente. Outra coisa completamente diferente é a numeração dos pinos do microcontrolador, tranquilo? Então aqui pro Arduino Mega, pino 4 é porta E. Pro microcontrolador, porta E é porta E. Não importa onde é que tu ligou ali, tá? É outra referência numérica. Bom, maravilha. Então aqui pegando aqui a porta D bit 4, a gente vai ter os três registradores, o DDR-D, o port D e o pin D. E o bit 4 de cada um desses registradores vai se referir ao pino 4 lá da plaquinha do Arduino. Então a gente vai usar esses três carinhas aqui para configurar sentido, ou de leitura ou de escrita, para configurar se eu quero ou não quero usar resistor tipo up na leitura, e para configurar o valor ou de escrita ou ler o valor que está presente no pino, tá? E isso tudo chega num circuito que é um circuito complexo, tá, pessoal? Na prática, esse circuito aqui representa a função única e exclusiva de I/O digital de um pino. Lembre-se que um pino pode ter outras funções compartilhadas, que aí o circuito se tornaria maior, né, do que esse daqui que vocês estão vendo. Então tu imagina lá no Arduino Mega, 54 pinos digitais mais 16 analógicos. A gente está falando de 70 pinos de I/O. Cada um dos pinos tem esse circuito, certo? O que traz esse circuito aqui basicamente, né, pessoal? Se vocês forem ver aqui na legenda, esclarece um pouquinho mais, ó. WDX é o DDRX no sentido de escrita. Então, quando eu escrevo no DDRX, eu estou alterando o valor desse flip-flop, beleza? Quando eu altero esse valor desse flip-flop aqui, eu estou mexendo nessa porta E, que controla aqui o resistor de pull-up, e eu estou mexendo nesse buffer tri-state, que pode abrir ou fechar o circuito, que é a função do DDR, né? Dependendo do valor que eu tenho do DDR, eu estou configurando se eu quero escrever no pino ou se eu quero fazer leitura. Então, a grosso modo, tá?
Vocês estão vendo o cursor aqui do meu mouse? Sim ou não? A título de curiosidade, gente. Tá. Então eu vou tentar aqui delimitar, tá? Eu precisava aqui de um recurso maior, mas eu não vou usar ele hoje, tá? Que é o quadro branco aqui do Google Meet. Mas basicamente, tá, pessoal? Todo esse circuito aqui, que eu tô pegando aqui com o meu cursor, ó, vou ficar aqui circulando ele, tá? Todo esse circuito aqui é referente à escrita. Em suma, quando vocês dão um digital write lá no Arduino, vocês estão usando isso daqui, perfeito? Todo esse circuito aqui de baixo é referente à leitura. E esse circuitinho aqui específico é referente ao uso da resistência de pull-up. Tranquilo? Então, quando vocês mexem no DDR, quando vocês mexem no port X e quando vocês mexem no pin X, vocês estão mexendo nesse circuito, cara. Que não tem nada mágico, gurizado. O que é isso daqui? Uma porta E, um inversor. Esse cara aqui é o que? Isso daqui é um MOSFET, né? Basicamente aqui é um... basicamente está funcionando como uma chave. Está abrindo ou está fechando o circuito, só isso. Isso daqui é um buffer tri-state. Isso daqui é um flip-flop, vocês já viram. Tá? Isso daqui é um MUX. Tá? Única coisa que vocês não viram aqui, tá? Este carinha aqui, tá? Que é um buffer, que basicamente ele funciona como uma chave, tá? Ou ele liga ou ele abre o circuito também, só que em ambos os sentidos. Ele é uma chave diferente, ok? Então temos aí o nosso circuito básico de um pino, maravilha. Ok, e aí? E aí, pessoal, tem alguns cuidados, tá? Dificilmente vocês vão ter essas situações, mas eu botei aqui os cuidados que a gente tem. Ó, quando eu vou trocar de tri-state para nível alto, tem que tomar cuidado para passar para um estado intermediário, etc. De onde? Vocês não acham assim, bah, de onde é que o Balpinor tirou essa loucura aqui? Isso aqui vem do datasheet, né, cara? Vocês têm que pegar o manual lá do Arduino e ler. Basicamente, para a gente trabalhar direito com microcontrolador, a gente tem que pegar o datasheet e ler, tá? Por isso que é bastante difícil, uma vez que vocês aprendem o microcontrolador, querer trocar. Bah, o cara que aprendeu 8051 vai querer usar 8051 o resto da vida. O cara que aprendeu a trabalhar com PIC quer usar PIC o resto da vida. O cara que aprendeu Atmel quer usar Atmel o resto da vida. Por quê? Porque tem que ler um enorme num datasheet de 400, 500 páginas, tá? Não tem escapatória. Para trabalhar num nível razoável tem que fazer isso. E por fim, gente, essa conversa toda aqui, além de falar da arquitetura física do pino, serve para dizer que além do nível das bibliotecas do Arduino, a gente tem um nível mais baixo em programação C, que é o uso das bibliotecas que a gente chama de bibliotecas AVR libc, tá? Essas bibliotecas é o nível mais próximo do hardware que eu tenho sem usar código de máquina. Então, fora isso daqui, eu vou programar direto em código de máquina, em assembly, tá? Se eu quero usar C, que é o que a gente vai usar aqui no curso, tá? Saindo a engenharia, aí vocês vão aprender assembler também, tá? Porque vai ter duas disciplinas. Mas nesse nível aqui, a gente está falando em programação C. E aí, programação C, esse é o nível mais baixo. O que eu vou fazer? Eu vou incluir essa bibliotecazinha aqui chamada avrio.h. E quando eu incluo essa biblioteca avrio.h, eu consigo usar agora os registradores. Ó, DDRB, port B. Consigo usar tudo, tá? E eu consigo, inclusive, misturar com código Arduino. Olha aí, ó. Serial aqui, serial.begin, serial.println, setup. Isso aí é código Arduino, tá? Tá? E aí a gente consegue então fazer um trabalho um pouquinho mais esperto em termos de pinos.